chegamos à quarta e última observação a respeito de problemas combinatórios envolvendo permutações de objetos, sendo que a quarta observação que eu gostaria de fazer é uma característica de alguns problemas combinatórios de permutações, que é de quando nós precisamos determinar o número de permutações de um grupo de objetos, ou seja, nós precisamos determinar de quantas formas podemos ordenar um grupo de objetos, sendo que alguns desses objetos possuem entre eles uma ordem pré-estabelecida. Como podemos ver no seguinte exemplo. Quantas permutações de A, B, C, D, E e F mantêm o objeto A em alguma posição anterior à de B? A quantidade total é dada por 6 fatorial ou 720. Então esse é o total de permutações que podemos estabelecer entre os 6 objetos. E dentre as 720 permutações que podem ser obtidas no total, nós podemos dividir essas permutações em 2 tipos. Os tipos em que o A aparece à frente de B, em alguma posição anterior à de B, como esta aqui, por exemplo, ou como essa daqui, em que A aparece à frente de B, ou o outro tipo que seria em que B aparece à frente de A. E basicamente nós só temos esses 2 tipos. Considerando essas considerações, fazendo essas considerações, nós temos 2 tipos possíveis. As permutações em que A aparece à frente de B, ou que B aparece à frente de A. E como a quantidade deles totaliza 720, porque não há um terceiro tipo. Ou A está à frente de B, ou B está à frente de A. É claro que por uma questão de simetria, as permutações em que A aparece à frente de B devem ser em igual número daquelas em que B aparece à frente de A. E como a quantidade dos 2 tipos totalizam 720 permutações, é claro que as permutações em que A aparece à frente de B é a metade do total. Assim como a outra metade representam aquelas permutações em que B aparece à frente de A. Então, respondendo à pergunta do exemplo, o número de permutações em que A aparece em alguma posição anterior à de B nada mais representa do que 720, que é o total de permutações, dividido por 2, porque os 2 tipos têm a mesma quantidade, ou seja, 360 é o número de permutações em que A aparece à frente de B. E assim, naturalmente, vem o questionamento de que, e se nós tivermos que fazer o mesmo raciocínio para 3 objetos? Quantas permutações de A, B, C, D, E e F mantém o objeto A em alguma posição anterior à de B, que por sua vez aparece em alguma posição anterior à de C? Eu tenho que fazer com que A apareça em alguma posição anterior à de B, que por sua vez apareça em alguma posição anterior à de C. E este eu vou denominar como um tipo de permutação. E há várias permutações desse tipo. Por exemplo, vou listar aqui 2 delas. Então eu tenho aqui D, A, E, C, aliás, C não, B, F, C. Então esse é um exemplo de uma permutação que satisfaz esse tipo. D, A, E, B, F, C. Repare que A está em alguma posição anterior à de B, que por sua vez está em alguma posição anterior à de C. E assim como eu listei esse exemplo, eu poderia dar um outro exemplo do tipo E, A, F, B, C, D. Então observe que A aparece na segunda posição, B aparece na quarta e C aparece na quinta. O que mais uma vez satisfaz a condição de que A apareça antes de B, que por sua vez apareça antes de C. Então eu tenho várias permutações desse tipo. Mas evidentemente não são todas as permutações possíveis de serem formadas. Vale ressaltar que o total de permutações possíveis de serem formadas, independente de qualquer condição, é dado por 6 fatorial ou 720. E estas permutações que satisfazem esse tipo representam algumas dessas 720. Bom, mas assim como eu tenho então permutações desse tipo, nós podemos ter permutações de outros tipos. Em vez de colocar A à frente de B, que por sua vez está à frente de C, eu poderia ter permutações que têm A à frente de C
que por sua vez está à frente de B, ou permutações que têm C à frente de A, que por sua vez está à frente de B. Então a pergunta que cabe aqui agora é: quantos tipos de permutações eu posso ter considerando essas situações? Então eu tenho esse tipo, tenho A, ACB, posso ter B, AC, posso ter B, CA. São tipos de permutações que eu estou criando. Quantos são os tipos no total? O que eu tenho feito aqui, ABC, ACB, BAC, nada mais representa do que uma ordem para A, B e C. Então, pensando nas permutações entre A, B e C, nós temos um total de 3 fatorial, que são 3 objetos que eu estou ordenando, 3 fatorial ou 6 tipos de permutações. Então nós podemos fazer o tipo ABC. O tipo ABC não significa que A, B e C estão juntos, mas que A aparece à frente de B, que por sua vez está à frente de C. Eu tenho o tipo ACB, eu tenho o tipo BAC, o tipo BCA, e eu tenho 6 tipos no total. Aí vem uma outra pergunta. Quantas são as permutações do primeiro tipo? Quantas são as permutações do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto? Da mesma forma que o exemplo anterior, não há qualquer razão para nós imaginarmos que o primeiro tipo tenha mais ou menos permutações do que o segundo, que tenha maior ou menor número do que o terceiro, e assim por diante. É claro que por uma questão de simetria, todos os tipos de permutações devem ter a mesma quantidade do total de permutações, que são 720. Então, nós vamos dividir 720 permutações, que representam o total, entre os 6 tipos. E cada um dos 6 tipos vão tomar para si a mesma quantidade de permutações. Então, se eu quero saber quantas são as permutações desse primeiro tipo, é claro que essa quantidade vai ser a mesma quantidade do segundo tipo, do terceiro e assim por diante. Então nós vamos fazer 720 dividido pelo número de tipos. E aí eu vou dividir igualmente essa quantidade entre os tipos. E 720 dividido por 6 nos mostra então 120 permutações para cada um dos tipos estabelecidos. Então quer dizer que o número de permutações em que A aparece em alguma posição anterior a de B, que por sua vez aparece em alguma posição anterior a de C, representam 120 permutações. Então agora vamos ver um exercício situado num determinado contexto que se adequa nessa situação. Observe. Um grupo formado por 4 rapazes e uma senhorita vai visitar uma exposição de arte. Um dos rapazes é um perfeito cavalheiro e, portanto, não passa pela porta da sala de exposições sem que a senhorita já o tenha feito. Considerando que a entrada é de uma pessoa por vez, de quantas maneiras diferentes esse grupo pode organizar a fila de entrada? Eu ilustrei aqui como sendo as 5 pessoas, a senhorita, que eu estou chamando de S, e os 4 rapazes A, B, C e D. Tomando o rapaz A como sendo esse perfeito cavalheiro que não entra pela porta sem que a senhorita já o tenha feito, ou seja, nós vamos formar as filas de tal maneira que a senhorita sempre apareça em alguma posição anterior à posição do objeto A, da pessoa A. Então a pergunta agora que cabe, a pergunta combinatória, fora desse contexto das pessoas, da fila, do cavalheirismo, a questão combinatória é: quantas são as permutações que podem ser feitas a partir desses 5 objetos, A, B, C, D, S, desses 5 objetos? Quantas são as permutações que podem ser feitas de modo que S apareça em alguma posição anterior à posição do objeto A? Ora, primeiro, o número total de permutações, o número total, independente de qualquer condição, o número total de permutações que podem ser obtidas, já que são 5 objetos, é dado por 5 fatorial ou 120 permutações diferentes. O que no contexto seriam 120 filas entre essas 5 pessoas. De todas as filas, entre S e A, as duas pessoas nesse contexto tomadas como referências,
Eu tenho dois tipos. Aquelas em que S aparece à frente de A e aquelas em que A aparece à frente de S. Só há dois tipos possíveis, pensando nessa situação. De todas as 120 filas, ou a senhorita está à frente do rapaz, ou esse rapaz aparece à frente da senhorita. A quantidade de filas em que a senhorita aparece à frente desse rapaz é a mesma quantidade daquelas filas em que o rapaz aparece à frente da senhorita. Então a quantidade de filas em que a senhorita aparece à frente do rapaz representa a metade desse total. Então nós vamos tomar aqui 120 dividido por 2, onde nós temos 60 filas para cada tipo, ou 60 permutações em que S aparece à frente de A.